E se uma das empresas mais valiosas do planeta estivesse perdendo a corrida da inteligência artificial? É uma pergunta pesada de se fazer hoje em dia, né? Com certeza. Mas imaginem a situação por um instante. Pensem no quartel-general da Apple, na Califórnia. Aquela estrutura colossal em forma de anel, com aqueles vidros curvos impecáveis, os jardins perfeitamente desenhados. Tudo ali sempre transmitiu controle absoluto, né? Exatamente. Um império construído sobre a premissa de que a tecnologia tem que ser impecável, silenciosa e, acima de tudo, revolucionária. Mas, por trás desses vidros curvos, os corredores dos tribunais federais testemunharam o desfecho de uma crise silenciosa. Tudo isso culminou no dia 5 de maio de 2026. O famoso acordo. Pois é, um acordo extrajudicial de 250 milhões de dólares, ou, para trazer para a realidade econômica brasileira, algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Literalmente um cheque assinado para encerrar um processo movido por investidores furiosos. E sabe o que é interessante para quem acompanha os bastidores da tecnologia? Não é a quantia em si, Não, porque parece muito dinheiro. é muito dinheiro para nós. Mas vamos colocar as coisas em perspectiva. Do ponto de vista contábil, 250 milhões de dólares é tipo pouco mais que um erro de arredondamento no caixa trilionário da gigante de Cupertino. O peso dessa situação não está nas cifras. Está na mensagem que isso passa, né? Exato. É uma rachadura visível e pública na armadura de uma empresa que sempre se orgulhou de uma execução perfeita. Esse acordo é um sinal de vulnerabilidade e enviou, assim, ondas de choque por todo o Vale do Silício. E é exatamente esse o foco da nossa análise profunda de hoje. Como é que chegamos ao ponto de ver uma máquina de execução tão precisa precisar assinar um cheque bilionário para abafar uma crise de desenvolvimento? Para desvendar isso, a gente precisa olhar para a base da disputa. Sim, e aqui eu quero propor um olhar sobre o que podemos chamar de um paradoxo tecnológico. Porque durante muitos anos a voz da inovação nos nossos bolsos teve um nome claro: a Siri. É verdade, ela foi pioneira. Ela era a vanguarda absoluta. Mas hoje em dia, muitas vezes ela sofre para entender um simples comando de criar um alarme de manhã. Enquanto isso, nós vemos as pessoas usando inteligência artificial para escrever códigos de programação inteiros ou roteiros de cinema em questão de segundos. É uma diferença brutal. Muito. O que quebrou nessa engrenagem, afinal? Olha, o que quebrou foi o paradigma fundamental de como a inteligência artificial funciona. A Siri que nós conhecemos na última década, ela foi construída sobre uma arquitetura de comandos condicionais. Como assim? Pense nela como uma bibliotecária. Uma bibliotecária extremamente aplicada, mas muito literal. Quando alguém pede algo, ela corre por corredores pré-determinados de informações, procura a etiqueta exata e traz a resposta. Tá, mas e se ela não achar a etiqueta? Aí ela simplesmente diz que não encontrou na internet ou não entende o comando. Nossa, é como uma bibliotecária que só sabe ler os títulos das prateleiras, mas não consegue interpretar o conteúdo do livro. Perfeita analogia. E o que aconteceu nos últimos anos, com a explosão da inteligência artificial generativa, com a chegada forte da OpenAI e desses modelos de linguagem massivos, foi que o mercado deixou de querer a bibliotecária. O mercado passou a exigir um autor. Um autor que escreve a resposta na hora. Isso. A inteligência generativa não vai buscar uma resposta pré-programada. Ela calcula probabilidades matemáticas na casa dos bilhões para gerar uma resposta nova, ali, em tempo real, baseada em contexto. Ela literalmente escreve o livro para quem está pedindo. E é aí que entra o paradoxo cruel para a Apple, né? Porque eu suspeito que isso tenha muito a ver com a filosofia de privacidade deles. Eles sempre baterão na tecla de que, o que acontece no telefone, fica no telefone. Exatamente. Esse é o grande gargalo da engenharia deles. Para colocar esse tal autor, essa inteligência generativa para funcionar de verdade, são necessários data centers gigantescos. Coisa de consumir a energia de cidades pequenas, sabe? Com milhares de processadores rodando tudo ao mesmo tempo. O famoso processamento em nuvem. Mas a marca construiu toda a identidade dela em torno da privacidade.
A promessa sempre foi o processamento local, a inteligência rodando dentro do próprio aparelho sem enviar seus dados pessoais para a nuvem de ninguém. Só que espremer toda essa capacidade de servidor dentro de um celular? É o problema físico. Inegável. Como você coloca um modelo de linguagem pesadíssimo dentro de um chip de smartphone com 8 GB de memória RAM sem derreter a bateria em 20 minutos? É um pesadelo de engenharia. Parece que eles se colocaram numa armadilha ideológica e técnica. Com certeza. E é sob essa pressão esmagadora, sob o peso de tentar meio que desafiar as leis da física da computação, que a nossa história nos leva ao ano de 2024. O palco era a WWDC, a tradicional Conferência Anual de Desenvolvedores. Um evento sempre muito aguardado. Demais. E a promessa naquele dia foi monumental. O nome brilhava nos telões para todo mundo ver. Apple Intelligence, Apple Intelligence. Tinha campanhas publicitárias intensas e uma expectativa gigante de que os novos iPhones do final daquele ano já viriam com tudo isso. Foi um barulho enorme no mercado. Mas olhando para trás agora, com tudo que sabemos sobre a dificuldade de rodar isso nos aparelhos, será que eles sabiam que estavam vendendo o futuro antes de ele estar pronto? Olha, o mercado financeiro impõe regras muito severas. A Bolsa de Valores, ela não precifica o que uma empresa fez ontem, ela precifica o que a empresa fará amanhã. Naquele momento, a pressão dos investidores era insustentável. O Google estava correndo solto, a Microsoft estava dominando as narrativas e a maçã parecia estar parada no tempo. Eles precisavam dar uma resposta, né? Precisavam. A diretoria tinha que mostrar que estava no jogo. Então, o que vimos na WWDC foi uma visão de futuro embalada como se fosse um produto de presente. O marketing foi muito agressivo. Eles criaram uma expectativa de que os novos iPhones já seriam super cérebros de bolso. E o mercado engoliu a isca. Totalmente. As ações subiram, os analistas aplaudiram. A máquina de hype funcionou perfeitamente. Até o momento em que os consumidores abriram as caixas dos aparelhos. Aí a realidade bateu na porta. Eu gosto de pensar numa analogia aqui. Imaginem comprar uma casa inteligente de altíssimo luxo, só que na planta. A construtora faz aquela publicidade cinematográfica, mostrando que as portas vão abrir por reconhecimento facial, a temperatura ajusta de acordo com o seu humor, as janelas escurecem sozinhas. O sonho de consumo de qualquer um. Exato. E paga-se um prêmio gigantesco por essa mágica toda. Mas no dia de receber as chaves e entrar na casa nova, descobre-se que só existem interruptores comuns de luz nas paredes. É frustrante só de imaginar. A estrutura da casa é ótima, o acabamento é perfeito, mas a inteligência simplesmente não está lá. E essa frustração, ela se materializou de forma idêntica com os aparelhos de 2024. Os telefones chegaram às prateleiras e as funções mais robustas do Apple Intelligence, aquela reformulação completa da Siri, estavam ausentes. Ficaram só na promessa. Ficaram. E o que começou apenas como murmúrios de analistas de tecnologia, rapidamente virou um desconforto generalizado. O lançamento foi fatiado, adiado, e a comunicação inicial da empresa foi super evasiva. Mas assim, atrasos em tecnologia não são exatamente uma novidade, né? Softwares atrasam o tempo todo, videogames atrasam anos. Sim, é comum. Então por que esse atraso específico, que em 2025 foi oficializado para ficar só para 2026, gerou um terremoto financeiro tão grande, a ponto de virar um processo judicial? O que tornou isso diferente de um simples: olha, pedimos desculpas, precisamos de mais tempo para polir o código? A diferença é a promessa implícita que move o grande capital. Existe um conceito legal e financeiro muito sério chamado dever fiduciário. Quando a empresa foi a público e fez promessas grandiosas sobre recursos que estariam nos telefones daquele ciclo fiscal, ela ancorou o preço das ações nessa promessa. Ah, entendi. O valor da empresa inflou baseado numa expectativa. Exato. Fundos de pensão, grandes investidores institucionais, todo mundo comprou ações acreditando que aquele salto tecnológico geraria um super ciclo de vendas na hora. Quando eles assumiram que a verdadeira revolução da inteligência artificial ficaria apenas para o ano seguinte,
ocorreu uma destruição de valor brutal. A quebra de expectativa corroeu a confiança. E confiança, no mercado de capitais, tem um valor mensurável em dólares. O que nos leva diretamente para o Tribunal Federal da Califórnia, onde o descontentamento abstrato virou munição legal e concreta. A ação movida pelos acionistas. Isso. O Peter Landschaft liderou um processo argumentando exatamente isso, que os investidores foram financeiramente prejudicados por falsas promessas. E a acusação é grave, porque eles argumentaram que a empresa sabia ou tinha a obrigação de saber que a engenharia não ia conseguir acompanhar o marketing. É um argumento extremamente contundente. O processo tocou na ferida principal. Aquela discrepância entre o que o telão da apresentação mostrava e o que os engenheiros de fato conseguiam colocar nos servidores sem derrubar os sistemas. Mas vamos ser críticos sobre esse desfecho. A gente começou o episódio mencionando o acordo de 250 milhões de dólares. Para uma empresa que lucra dezenas de bilhões, isso não é quase relevante. Por que o mercado enxerga isso como um baque tão profundo e não apenas como, sei lá, o custo de fazer negócios no topo da cadeia? Porque, estrategicamente, isso é muito raro. Historicamente, essa é uma empresa que não faz acordos fáceis. Eles costumam lutar nos tribunais por anos, só para provar que tem razão e não criar precedentes. Eles são conhecidos por serem bem duros nisso. Muito duros. Então, quando eles optam por assinar um cheque desse tamanho tão rápido, o que eles estão comprando, na verdade, é o silêncio. Eles estão evitando a fase de descoberta do processo judicial. Imagina o dano se e-mails internos vazassem mostrando o desespero dos engenheiros ao perceberem que a Siri estava anos atrás da concorrência. O acordo foi uma manobra para estancar o sangramento logo. E detalhe, nos comunicados eles deixaram claro que não admitiam culpa nenhuma. O comunicado dos advogados foi um exercício perfeito de relações públicas. Eles disseram que o Apple Intelligence teve diversas funções lançadas gradualmente e que fecharam o acordo apenas para evitar distrações e continuarem focados em criar produtos inovadores. E fechar o assunto rápido, né? Se você curte conteúdo sobre tecnologia, ciência, notícias, já deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana tem episódios novos por aqui. Mas, voltando para o impacto de tudo isso, a impressão que dá é que os concorrentes sentiram o cheiro de sangue na água. Isso não acontece num vácuo, certo? Longe disso. Esse tropeço ganha proporções gigantescas por causa de como está o campo de batalha hoje. A velocidade da inovação no setor de tecnologia está brutal. Nós temos a OpenAI não apenas criando modelos, mas construindo agentes autônomos que quase raciocinam de forma independente. O Google também não ficou parado. De jeito nenhum. O Google reestruturou a empresa inteira colocando IA no centro absoluto de qualquer produto. A Microsoft investiu pesado e integrou assistentes nas raízes do sistema operacional. Todo mundo está correndo a 200 por hora. E a disputa não se resume apenas a quem tem o melhor algoritmo para responder perguntas. A briga virou estrutural, chegou nas fundações do mercado. Nós vimos movimentações agressivas da XI recentemente, por exemplo, e as acusações não são só sobre tecnologia, mas sobre quem controla o campo de jogo. Precisamente. A XI entrou com processos que questionam as próprias engrenagens da distribuição de software. O foco deles é atacar o monopólio das lojas de aplicativos, incluindo a App Store de Apple. A tese é que a corrida da IA não pode ser vencida de forma justa se uma única empresa ditar quem pode estar na prateleira do smartphone de bilhões de pessoas. É um ataque direto ao modelo de negócios fechado deles. Sim. A pressão vem de todos os lados. Reguladores questionando a loja, concorrentes desenvolvendo IAs mais rápidas e os investidores exigindo que tudo isso rode magicamente no iPhone. É um cerco completo. O que nos faz perceber que a inteligência artificial virou a prioridade máxima e solitária da nossa década. E a tolerância do mercado para atraso chegou ao zero absoluto. Ninguém mais tem paciência para ouvir, olha, estamos trabalhando nisso. O mercado não perdoa mais. Não perdoa. E com a poeira judicial desse cheque começando a baixar, todos os olhos da indústria estão voltados para o calendário, porque o mês que vem traz mais uma WWDC e agora as desculpas acabaram. É o momento da verdade. A prestação de contas.
A diretoria já sinalizou que a nova geração da Siri, aquela reformulação conversacional prometida há tempos, vai ser revelada. Mas e aqueles desafios técnicos que a gente discutiu? Eles continuam monumentais. Rodar modelos pesados no aparelho, preservar a privacidade sem engasgar o sistema, integrar essa inteligência com outros aplicativos para ela executar tarefas complexas de verdade. Entregar uma IA que entenda o contexto de uma conversa longa e responda em milissegundos é um dos problemas de computação mais difíceis hoje em dia. E isso nos leva a uma reflexão muito mais profunda sobre o atual momento. Toda essa história do anúncio pomposo, passando pela frustração das casas com interruptores comuns, até o processo bilionário, escancara a linha perigosa do marketing tecnológico moderno. Nós estamos forçando as empresas a prometerem mágica antes de terem a varinha nas mãos. Eu diria que sim, existe um dilema estrutural. A velocidade imposta pela IA gerou um ciclo de ansiedade corporativa. Antes, o desenvolvimento levava anos de pesquisa fechada, testes rigorosos, e só então o público viu o produto. Hoje é tudo na pressa. Por causa da pressão de manter o valor das ações, as companhias são forçadas a vender a planta do prédio antes mesmo de terem comprado o terreno. Eles precisam mostrar que não estão ficando para trás. Mas essa pressa para parecer que lidera cobra um preço alto. E a fatura não chega apenas em multas astronômicas, chega na desconfiança pública. Quando a gente exige que inovações tão complexas sejam desenvolvidas no ritmo de calendários trimestrais de acionistas, criamos um ambiente onde o produto final fatalmente vai decepcionar. Não dá para agendar uma descoberta científica só para bater com a data de lançamento do marketing, né? Perfeito. O descompasso entre a expectativa do departamento de publicidade e a realidade dos engenheiros é o que gerou essa crise toda. E o mercado está aprendendo a duras penas que a inteligência artificial generativa é imprevisível. Não é um código linear que você pole até ficar redondinho. É algo muito mais orgânico, né? Muito. É difícil de domar. E tentar encaixar essa tecnologia rebelde dentro do ecossistema perfeitamente simétrico de Cupertino provou ser o maior desafio da história recente deles. Essa tentativa de domar o incontrolável e as consequências de se vender um futuro não finalizado, acho que servem como um alerta definitivo. E não apenas para a sede de uma gigante na Califórnia, mas para todo mundo que respira tecnologia. Os limites da engenharia não se dobram à vontade de investidores ansiosos. E isso nos deixa com uma reflexão inquietante. Na corrida da inteligência artificial, até as maiores empresas do planeta podem tropeçar.